Hoje é um dia gostoso. Estava voltando com minha esposa e tivemos um ótimo final de semana ali, bem proveitoso, e falamos que hoje seria um dia perfeito para fechar o dia na casa do Senhor, falar com Deus, estar em comunhão com os amados. E aqui estamos, queremos nessa noite dar continuidade a uma palavra que começamos na quarta-feira. O nosso texto base se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Estamos falando sobre a justiça de Deus, né? Romanos 1,17 diz: pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu dei uma definição de fé na semana passada que eu achei sensata, achei bem completa, que a definição eu quero retornar para a gente entender que justiça é dar a cada um o que lhe é de direito e o que merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e com o que é correto. E o que é justo? O que é correto? Em Filipenses capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: e nele, e seja encontrado nele, não tendo minha própria justiça, que provém da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, baseada na fé. Existe uma justiça que não é minha, que não é nem da lei, é uma justiça que vem de Deus. E no que ela se baseia? Na fé. Amados, semana passada eu falei com os amados sobre a justiça de Deus e muitas vezes a justiça dos homens, o qual ali citei o livro Peregrino, sobre as injustiças que John Bunyan recebeu, sobre o personagem dele cristão que após ter tomado conhecimento através do livro, e esse livro é a palavra de Deus, que a cidade a qual ele estava seria destruída. E ali ele, com muito esforço, tentou falar para a sua família, para a sua esposa, para seus filhos, sobre essa questão, e eles não quiseram saber, desdenharam dele, ignoraram e rechaçaram. E aí eu falei que quando ele encontra o evangelista fala para onde ele vai, e ele começa a ir, a família, a cidade, todos começaram a chamar: vem, vem. Contei um episódio onde 2 alcançaram eles e quiseram pará-lo, obstinado e flexível, mas ele não parou, ele não deu ouvidos. Mas algo que eu comecei a ler um pouco mais o livro na chácara e cheguei na parte onde o seu fardo cai, ele chega até a cruz de Cristo e depois ele começa uma jornada, e antes dele ter uma luta com Apolion, que é um demônio da história, que era dono do lugar onde ele estava, que queria-o de volta de qualquer forma, ele passa num castelo, onde ali é um castelo de refrigério, e ali ele conversa com 3 moças, que era a filha do dono: bondade, caridade e prudência.
E essas moças começam a fazer-lhes perguntas e mostrar a ele algumas coisas. E nessa pergunta, eu estou falando isso, elas perguntam, você é casado? Ele falou, sim, sou casado. Cadê sua esposa? Ele falou, sou casado e tenho 4 filhos. E não lembro se foi a bondade ou a prudência que perguntou a ele sobre isso. E aí ele explicou, olha, eu tentei de todas as formas trazê-los, mas eles simplesmente se recusaram a vir. Aí neste contexto, esse livro ele tem textos bíblicos e me levou a um texto de Ezequiel, capítulo 18, qual eu vou pregar nesta noite com um subtema: princípios eternos da justiça divina. Então, para a gente entender a justiça de Deus, ela não é igual a dos homens, que é temporária. Muitas vezes há algum tipo de justiça, como nós vimos lá no John Bunyan, que naquela época ele não podia pregar fora da igreja e ficou 12 anos preso por causa disso. Mas a lei mudou. Lá em alguns outros lugares não mudou, porque temos lugares que ainda não pode se pregar. Mas a justiça de Deus divina é eterna. E dos princípios dela se encontra em Ezequiel 18:4. Qual princípio é esse? Que todas as almas darão conta a Deus de igual modo. O que está escrito em Ezequiel 18:4? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai e também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Amados, muitas vezes a justiça da terra, ela tenta nos barrar da justiça divina. Ela tenta atrelar a nós um fardo. Se lembra que aquele homem carregava um enorme fardo? Só que antes dele lutar depois, e nesse mesmo castelo, apresentaram as armas que lhe estavam à disposição, logo a cair o fardo, logo a ele chegar na cruz de Cristo. A cruz de Cristo, amados, é o lugar onde nós conhecemos a Jesus e começamos a nossa caminhada, onde nós fazemos a nossa decisão. Muitas vezes, quem nos dera decidirmos por toda a nossa família, quem nos dera decidirmos pelos nossos amigos, quem nos dera decidirmos por pessoas próximas que gostamos. Mas, como aqui foi falado pela obreira Viviane, Deus é soberano e as almas não são nossas, elas são de Deus. E o primeiro princípio que nós vemos aqui em Ezequiel 18:4 é que cada alma, ela dará conta a Deus, de igual modo. Em segundo lugar, também é um princípio. Tanto no versículo 4, como nós lemos, como no 20, diz o seguinte: a alma que pecar, esta morrerá. Então, amados, seja justo ou ímpio, o poder está nas nossas mãos, porque o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. Amados, eu ouvi aqui a irmã Brunilda falando 10 filhos, 11 filhos, é bastante, né? Graças a Deus foi 1 em 10, 1 em 11 que não recebeu, ou aparentemente
aparentemente não sabemos como aquilo foi pontuado, mas Deus o sabe. Mas existe uma justiça em Deus, amados, que Deus, Ele consegue separar individualmente cada situação, cada coisa no seu lugar. Então, que nós tenhamos esse princípio. Terceiro princípio: sendo o homem justo e praticando justiça, ele viverá. O que nós precisamos para cumprir? Veja o versículo 5 de Ezequiel 18. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, e aqui o versículo 9. Andando nos estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Queridos, como é bom saber que existe um prêmio. Como é bom saber que a gente ser justo, andar nos caminhos do Senhor, e na verdade, aqui a gente vai ter vida. A nossa vida vai continuar, ela vai ser eterna. Muitas vezes nós temos ido lá na reunião Amor Exigente, e lá eu conheci uma palavra. Existe a pessoa que ela tem a dependência, e existe uma outra pessoa que ela é codependente. Ela não é dependente das drogas, mas de certa forma ela sofre junto ou com aqueles que sofrem e estão aprisionados pelas drogas. Ela fica aprisionada a uma situação com um sentimento de culpa, um sentimento que ali eles tentam tirar da gente, que cada um tem uma escolha, e muitas vezes a gente paralisa a nossa vida e, em vez de ajudar as pessoas, nós afundamos com as pessoas. Mas aqui o terceiro princípio, que a gente tem que praticar a justiça. Agora, fala mais um princípio, o quarto, é sobre família. Se um pai justo tiver um filho ímpio, a justiça do pai não livrará o filho da morte. Não importa o quão bom um pai for, não importa o quanto ato de justiça ele fizer. Vamos ver versículo 10 ao 13, 18 do 10 ao 13. Se ele gerar um filho, olha só, ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres que estava no versículo 9, de justiça, mas, ao contrário, comer sacrifícios sobre os montes, contaminar a mulher do próximo, oprimir o aflito e o necessitado, roubar, não devolver o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e fizer abominação, e der o seu dinheiro com usúria, receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações que ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Nós aqui pontuamos, amados, um pouco antes com obreira Viviane,
a questão do nosso dever. Existe um dever nosso: ensinar o que é correto. Existe um dever nosso de mostrar o caminho. Existe um dever nosso de insistir a tempo e fora de tempo. Mas eu lembro aqui, a gente lembra de Jó. Por mais que Jó fazia, Jó pensava tanto nos filhos. Acaso eles pecarem, eu já vou sacrificar aqui. Adiantou? Não adiantou, amados. Por quê? Cada um faz escolhas. É triste, é horrível. Quando eu penso nessas coisas, às vezes a gente carrega um tipo de culpa, mas a palavra aqui de Ezequiel é muito clara. O quinto princípio eterno, esse é um princípio que era lá atrás e ainda é hoje, amados. O filho do ímpio morrerá por causa do seu próprio pecado e será responsável por ele. Nós lemos o versículo 13. Aqui, não viverás todas essas abominações que ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue, quer dizer, a culpa, será sobre ele. No versículo 14 a 17, logo após, um filho justo de um pai ímpio viverá por causa da sua justiça. Aqui nós vamos ver o contrário. O profeta aqui, ele falou por parte de Deus de forma clara no versículo 14 a 17. Eu vou ler: eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai praticou, e vendo, quer dizer, o pai praticou, ele deu mau testemunho, vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sacrifícios sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, não der pão ao faminto e vestir o nu, desviar do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, guardar os seus juízos, andar em seus estatutos, esse tal não morrerá pela maldade do seu pai e certamente viverá. Isso é algo que, amados, eu imagino que a gente no mundo questiona muitas coisas, mas diante do Todo-Poderoso não vai dar para questionar tantas coisas, porque ele vê o profundo, ele vê o escondido. O Todo-Poderoso, ele sabe de todas as coisas, e quando a gente está sobre a visão do Todo-Poderoso, e por isso que o texto lá de Romanos 1,17, que é sempre bom voltar, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nós agimos por fé. Amados, a gente tem que ter convicção. O justo viverá pela fé, não é pelo que os outros dizem, não. É por fé que a gente vive. Da mesma sorte, no versículo 18, seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens
do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, morrerá pela sua maldade. Mesmo se o filho for bom, o pai, se ele praticou, quem pratica tudo isso, vai morrer pela sua maldade. Mas existe uma forma do filho levar a iniquidade do pai. É simples, a gente pensa que é algo mirabolante, né? É quando ele repetir, ou ele praticar, ou ele cometer o mesmo pecado do pai. Não só o pai aí já é culpado, como o pai deu um mau exemplo, mas o filho escolheu repetir. Só essa forma. A justiça do justo ficará sobre ele, e a injustiça do ímpio ficará sobre ele. E cairá sobre ele, é o que fala o versículo 20. Olha só, é bem simples o texto, embora Ezequiel ele tenha uma forma, às vezes figurada de falar, e esse texto eu achei incrível. Aqui diz: a alma que pecar, esta morrerá. E ele repete várias vezes: o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. Eu vou caminhar um pouco mais, amados, aqui. Às vezes a gente fala: tá, então não tem salvação? Tem. O ímpio, ele tem essa pena de morte, mas no dia que ele deixar esse caminho de morte e voltar para Deus de todo o coração, acabou essa morte. É como aquele homem do fardo, ele encontra a cruz, e ali, não importa se ele pecou por 50 anos, não importa o quão cabeludo foi os pecados dele, uma vez você decidiu, mas não é de boca para fora, como ali as pessoas estavam fazendo para se salvar quando iam batizar com João, e João falou: raça de víbora, vocês estão fugindo da forma errada, vocês têm que apresentar frutos para valer. E olha os textos, no versículo 21, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. E ele repete de novo, versículo 27, mas convertendo o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando o juízo e a justiça, conservará a sua alma em vida. E ainda mais, 28, por considerar todas as transgressões e por se desviar dela, certamente viverá e não morrerá. Por 3 vezes, aqui o profeta fala: larga, larga, larga e viva. Mas como é bom, versículo 22 diz que nenhum pecado, olha, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Você já pensou, às vezes eu vejo pessoas que falam: não, esse daí já foi assassino, esse já foi ladrão. Tem alguns
Tem uns pecados que parecem mais grandão para a gente. Esse foi estuprador. Daí a pessoa fala, olha, realmente eu abomino que eu fui, aquele homem não existe mais. Eu sou um novo homem. Eu tenho uma nova vida. E é difícil a gente engolir isso. É difícil a gente compreender isso. Eu lembro. A Guilherme, que matou Daniela Pérez, tal. Ele, com a namorada, matou uma atriz que ele era ator e tal, de forma com requinte cruel. Se converteu na cadeia, virou pastor, saiu da cadeia, pastoreou por muitos anos, depois acho que foi acometido de uma doença e morreu, se eu não me engano. As pessoas falam, mas, amados, onde houve desgraça, superabunda a graça, mas a pessoa tem que querer mudar. Nunca é tarde para mudar, amados. Nunca é tarde. Ainda tem alguns tópicos, mas eu vou parar. Eu estou no 12, tem 20, não me ia dar tempo mesmo. Mas eu quero só adiantar para o último. Amados, no final desse texto, Deus, ele sempre, algo que também eu não entendo, não importa o quão a pessoa ser pecadora, não importa o quão ruim é, às vezes a gente fala, é melhor que essa pessoa morra, né? É tão ruim que as pessoas soltam foguete quando morrem. Deus não é assim. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Shebalaba canta cai. Deus quer que todos se salvem. Todos. Isso é justiça. Isso não é nada humano. Isso é amor. Isso é Deus. Isso é perfeição. Que nós possamos refletir sobre isso. Eu ainda vou trabalhar um pouco mais para frente, amados. Se assim Deus permitir, porque ultimamente a Viviane, eu sou muito metódico. A Viviane, ela é mais, vamos dizer, espiritual nessa parte, que ela já tem a mensagem, mulher? Ainda não. Mas eu fico apavorado de última hora, mas já tem a mensagem, ainda não. E eu tenho minhas mensagens bem preparadinhas com antecedência, mas essa eu mudei umas 10 vezes e hoje de manhã escrevi com minha letrinha de médico no meu período de oração. E você sabe o que é bom? A dependência de Deus é algo extraordinário. A gente falar aquilo que... E a gente ser trabalhado por Deus na palavra. A gente ser consolado por Deus na palavra. A gente amados, se tem uma coisa boa, em tudo que há, a palavra de Deus, em tudo que é bom, pensar, amados. Para de pensar em desgraça. Para de pensar em miséria. Não é que isso não vai acontecer, porque os tempos são maus e cada dia são mais maus ainda. Mas a gente é de Deus. Como a pastora, a obreira Viviane falou, se a gente quer que Jesus venha mais rápido, se a coisa está ficando muito preta, vamos pregar mais. Porque quando foi anunciado para todo mundo, aí Jesus veio. Aí a gente vai nas ruas de ouro, no lugar onde não é dor, onde não é pranto, onde a gente só vai ficar glória, 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 glória ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos dar avisos.
culto, quarta-feira às 19 horas, escola dominical, domingo, às 17 horas, culto da família às 18 horas, passando a semana que vem, já na outra, é aniversário da igreja, 14 anos, vamos fazer um negócio, vamos vestir uma roupa muito especial nesse dia, nós vai vir bonito, mas começa bem antes para não atrasar, nós tem que vir bonito, nós vai ter um jantar, talvez, não sei, Clara está preparando, Viviane, coisa boa, nós aqui estaremos, vista uma boa, vai ser algo de gala, um culto abençoado, nem sei quem vai cair para pregar, mas quem cair vai ser privilegiado e prepara uma mensagem de Deus para esse momento, né? Eu acho que vai ser Viviane contemplada, porque se eu não me engano ela prega as outras duas, não, essa semana, a outra, então é François, a filha prepara demais da conta, que Deus o use, e é culto de ceia, que Deus o use poderosamente, tenha a oportunidade de brilhar em Deus. Amém. Quero orar com as amadas. Querido Deus, muito obrigado por este culto, muito obrigado, Senhor, por aqui estarmos, ó Pai, na tua casa. Senhor, tu és fiel, tu és poderoso, tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna, Pai. Dirige-nos, Senhor, durante esta semana. Guia os nossos passos, ó Pai, nos fortalece de uma forma extraordinária, Pai, que, Senhor, a sua luz brilhe sobre nós, aonde nós estivermos, ó Pai, ajude-nos, Senhor, a espalhar as boas novas, ó Senhor, ajude-nos, Senhor, a ser bênção e ser uma influência de Deus na vida de todos, ó Pai. É o que nós clamamos, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as intercessões e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha e a sua vida, hoje e para todos sempre, amém. Muito obrigado.